aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas, e hoje eu queria falar sobre o MotoGP, né, sobre essas corridas de moto que nós assistimos na televisão. A história desse MotoGP pode ser dividida mais ou menos em 4 partes. Né? De 1949, quando começou, até 1957, onde várias empresas ou fábricas, né, intercalaram os campeonatos. Depois, de 58 até 1974, onde só uma fábrica venceu, uma fábrica relativamente pequena, quando comparada com as gigantes, né, que era a italiana MV Agusta. Depois, de 75 até 2001, onde só motocicletas que tinham um tal de motor 2 tempos venceram. Né? Antes, todas as motos que eram campeãs eram de um tipo chamado 4 tempos. Depois, só do tipo 2 tempos. Né? Foram 27 campeonatos. E depois, de 2002 para cá, em que só as motos 4 tempos venceram, mas porque só elas que eram permitidas, né? As 2 tempos foram, de certa forma, proibidas, seja por regra, seja por proibição completa, né? E o que eu queria falar hoje é exatamente sobre isso, né? Por que de 1949 até 2001, quando esses 2 tipos de moto, né, o de motor, 2 tempos e 4 tempos, eram permitidos, por que durante os 26 primeiros anos só 4 tempos venceram e depois, nos últimos 27 anos, só os 2 tempos venceram? Por que essa diferença toda, né? Bem, antes disso, vamos conversar assim, como é que a gente faz para ganhar uma corrida, né, de moto ou de carro? O objetivo, assim, ou a técnica não é exatamente ter uma moto mais veloz do mundo, né, ou a moto mais veloz da pista. O que você precisa é chegar primeiro. Então, por exemplo, se você tiver uma moto que na média não é a mais rápida, não faz o melhor tempo, mas que você consegue muito rápido na reta e consegue segurar os outros nas curvas, mesmo não sendo a moto mais rápida, você vai vencer a corrida porque você vai chegar primeiro, né? O objetivo não é o ser mais rápido, o objetivo é chegar primeiro. Mas digamos que você não consiga usar essa estratégia para vencer a corrida, que nem sempre é fácil, né? Daí você precisa ter, sim, a moto mais veloz. E para ter a moto mais veloz também existem várias técnicas ou várias estratégias diferentes, né? Uma é ter um pneu muito bom, né? Um pneu que faz com que tenha bastante atrito para você acelerar bem rápido, para você conseguir fazer a curva bem rápido, né? Isso é uma forma. A outra forma é ter uma moto, né? O chassi muito bem construído, para que ele não fique batendo, pulando, né? E que você consiga andar mais rápido desse jeito. Uma outra coisa muito importante para você vencer uma corrida é ter um piloto muito bom, né? Às vezes nem a moto não é tão boa, mas o piloto consegue extrair dela o máximo possível, consegue compensar alguns problemas, né? E a última técnica, né, a última estratégia é ter um motor bem potente, né? Se você não consegue ter essas outras coisas, você pode tentar compensar com um motor bem potente, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Embora seja necessário ter um equilíbrio entre essas 4 coisas, né? Às vezes, em algum determinado momento da história, os motores ficam potentes demais e os pilotos não conseguem dar conta disso, ou então o motor é potente demais e os pneus não conseguem suportar. Então, sempre tem que haver um equilíbrio, né? Sempre uma dessas 4 partes, se ela está ficando para trás, é nela que tem que se apostar mais. Mas vamos dar uma olhada no motor. Como é que a gente faz um motor ser mais potente, né? Bem, primeiro, de onde que vem a energia da moto? Vem do combustível. Então, para a gente conseguir mais energia, a gente precisa colocar mais combustível lá dentro do motor. Essa parte é relativamente fácil, colocar combustível dentro do motor. O problema é que para queimar o combustível a gente precisa de ar. E aí que está a dificuldade, né? É como conseguir colocar ar dentro do motor, né? Daí tem mais ar, né? Porque para mais potência eu preciso de mais combustível, e para mais combustível eu preciso de mais ar, e aí que está o problema, né? Eu posso fazer isso de várias maneiras, né? Aumentar a quantidade de ar dentro do motor. Primeiro é aumentar o tamanho do motor, o volume dele, né? Por isso que a gente tem moto de 125 cilindradas, 500 cilindradas, 1000 cilindradas, né? Ou então um carro de 1 litro, 2 litros, né? 1000 cilindradas é a mesma coisa que 1 litro, né? Mas a gente usa uma unidade nas motos, que são as cilindradas, e litros nos carros, mas a ideia é a mesma. Então uma coisa é aumentar o tamanho do motor, mas nas corridas todos os motores têm que ter o mesmo tamanho, então não dá para modificar isso daí. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a rotação do motor, né? Porque quanto mais rápido ele roda, mais ar ele consegue puxar por segundo, embora ele tenha o mesmo tamanho, né? Numa puxada de ar, se ele puxar mais ar por segundo, ele vai ter mais energia por segundo, ou seja, mais potência. Então essa é outra técnica, aumentar a rotação, mas nem sempre dá para fazer isso porque o motor começa a bater todo, tem vários limites para isso daí também, né?
Então, essa é outra coisa. Outra forma que eu posso aumentar a potência do motor é aumentando o que se chama de eficiência volumétrica, né? Assim, você mexer no projeto do motor para que ele consiga puxar mais ar, né? Isso pode ser feito através do projeto bem feito das tubulações, tal, de válvulas, de aberturas, e também você pode colocar um turbocompressor, né? Com um soprador que sopra um monte de ar dentro do motor. Só que esse turbocompressor, ele era, ou turbo, alternativo que seja, ele era permitido antes de 1949 nas corridas de moto na Europa, mas depois, quando começou o Grand Prix, ele foi proibido porque as motos ficavam muito caras e daí pararam de usar, então essa não era uma alternativa, né? E uma outra técnica para colocar mais quantidade de ar é exatamente a diferença entre o motor 4 tempos e o 2 tempos, né? Porque como é que funciona o motor? Vamos lá pegar o motor 4 tempos, que é o mais comum, né? A gente tem um pistão que fica subindo e descendo, né? Então no motor 4 tempos, o que ele faz? Ele está lá em cima, ele desce e aspira o ar de combustível. Depois a gente fecha as válvulas e ele comprime essa mistura de ar e combustível. Depois solta a faísca, e daí pega fogo aqui dentro e aumenta a temperatura e a pressão. E essa pressão que joga o pistão para baixo e que vai transmitir essa potência mecânica lá para a roda, que é o que interessa para a gente. Depois o pistão, as válvulas são abertas, o pistão sobe de novo e daí os gases quentes, os produtos da combustão, são jogados fora e para a gente poder puxar um ar novo no próximo ciclo. Então por isso que são, né? Tem aspiração, compressão, potência e descarga. Por isso nós chamamos esse motor de motor 4 tempos, né? Nós precisamos de 4 tempos para fazer isso e 2 rotações, né? Porque cada vez que ele sobe e desce é uma rotação do motor. Então nós precisamos de 2 rotações do motor para fazer esses 4 tempos. No motor 2 tempos, a ideia é fazer uma coisa mais esperta, né? Ao invés de tudo acontecer só em cima do pistão, uma parte acontece em cima e uma parte acontece embaixo. Então, por exemplo, na hora que o pistão está subindo, né? Ele comprime essa mistura aqui em cima, mas já aspira ar aqui embaixo, né? A mistura aqui embaixo. E depois, na hora que ele desce, ele faz a potência, depois chega no momento já a descarga dos gases e essa mistura nova aqui de baixo entra aqui para cima. Então ele só precisa de 2 tempos, como ele faz metade em cima e metade embaixo do pistão, eu só preciso de 2 tempos para fazer a mesma coisa. Então, o que significa isso? Que eu só preciso de uma revolução do motor, uma rotação do motor para fazer isso. Então, se eu tiver, por exemplo, a 5.000 RPM, 5.000 rotações por minuto no motor 4 tempos, eu vou poder puxar uma mistura nova e mais combustível 2.500 vezes. E no caso do motor 2 tempos, eu vou poder puxar 5.000 vezes. Então, a potência é maior, né? Assim, eu consigo fazer mais coisas e puxar mais ar novo no motor 2 tempos, né? Bem, isso na teoria, a potência do motor 2 tempos seria muito maior, mas na prática, pelo menos até a década de 60, eles não conseguiam fazer isso, né? Porque tem um problema, ou uma característica do motor 2 tempos, que é a seguinte: no motor 4 tempos, aqui em cima, né, na entrada e saída dos gases, existem um monte de válvulas e mecanismos complicados que controlam, né? Na hora que você desce, ela abre a válvula, deixa entrar. Quando o ar tenta sair de novo, você fecha essa válvula. Então você controla esse fluxo de ar com um mecanismo todo complicado. No motor 2 tempos, não. No motor 2 tempos só existem vamos colocar assim, uns buraquinhos, umas entradas e saídas, e é o próprio pistão que, quando ele se move, ele vai abrindo e fechando essas tubulações, e você não consegue, essas passagens, você não consegue controlar direito, né? Às vezes você acha que o ar está sendo puxado, mas o ar sai, e você não consegue controlar isso direito, né? Às vezes você quer jogar fora os gases de combustão e joga fora combustível. Então o que aconteceu, né? Esse motor 2 tempos, ele era bem simples, né? Porque não tinha essas válvulas, não tinha nada complicado, mas ninguém conseguia fazer ele ter muita potência, né? Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Então, até a Segunda Guerra Mundial, tudo era muito simples. Os motores 4 tempos, mais complicados, né? Eram os motores das motos maiores, e os motores 2 tempos, que eram mais simples, né? Tinham um potencial, mas ninguém conseguia extrair esse potencial. Eles eram usados para motos simples, né? Para essas motos que eram vendidas no mundo inteiro, para os países mais pobres, para locomoção, né? E foi assim durante um bom tempo, né? Motores 4 tempos sofisticados e mais potentes, motores 2 tempos mais simples, né? Até que descobriram ou começaram a perceber uma coisa muito importante, né? Que o erro no trato do motor 2 tempos estava em tentar vê-lo como um motor 4 tempos, né? Como que se vê o motor 4 tempos? O motor 4 tempos é visto como um mecanismo, né? Como
uma coisa onde a mecânica, onde as peças controlam tudo que está acontecendo, o movimento do pistão, o movimento das válvulas e o movimento do ar e do combustível, tudo é controlado por esses mecanismos, né? E no motor 2 tempos não tem esses mecanismos todos, não dava para fazer isso, né? E daí eles começaram a sacar que o motor 2 tempos devia ser visto não como um mecanismo, mas sim como um instrumento musical, né? Um instrumento onde os gases são deixados mais ou menos soltos e vão para um lado e vão para o outro, que é assim, né? Um piano tem que ter aquele tamanho todo para que tenha o som desejado, né? Ou um saxofone, cada instrumento tem uma forma, aquilo lá não é estética, aquilo lá é para a gente ter o som que a gente quer. E daí eles começaram a perceber que se eles fizessem aquelas passagens de um jeito especial, se o escape fosse feito de um jeito especial, né? Como um instrumento musical, se você começasse a olhar mais para os gases e menos para as peças, daí sim você conseguiria ter uma performance, uma potência muito maior do 2 tempos, né? Mas isso foi uma história que demorou um pouco e eu vou contar agora a partir de alguns livros interessantes, né? Bem, primeiro, para quem tiver interesse na parte mais técnica, só vou mostrar 2 livros, né? Esse daqui, que é do Bell, que é de 1999, que é um livro mais de tunagem, né? Para você ajustar os motores 2 tempos para que eles tenham mais potência. Como eu falei, assim, o ajuste, né, a setagem do motor 2 tempos é muito mais importante do que no motor 4 tempos, porque se você não fizer direito esses gases andando direito, o motor não funciona muito bem, né? O combustível, ao invés de entrar, ele sai ou alguma coisa assim. E um outro, que é de 2005, um pouquinho mais novo, que conta um pouco mais da história, mas também é técnico, né? Que é esse daqui do Dixon, que também fala, né, como projetar esse escape, a admissão e as passagens e a diferença desses vários motores, né? Mas deixa eu contar um pouco a história, né, de como que esses motores 2 tempos começaram a ficar eficientes. Bem, eu tenho aqui 2 livros do Vic Willoughby, esse aqui, né, que é o Classic Motorcycles. Esse livro aqui a primeira edição dele é de 1974, mas eu tenho essa versão aqui, essa é a minha segunda edição, é de 1982, é um pouquinho mais novo. E esse outro aqui, eles são parecidos, né? Esse The Racing Motorcycle, também dele, que é de 1980, né? A diferença é que o primeiro que eu mostrei, ele fala mais de motos específicas, então cada capítulo tem uma moto, e o outro conta uma história mais fluida, né? Mas por que esses livros são importantes, né? Primeiro, esse cara era um jornalista importante e que já tinha sido piloto e que tinha um contato muito grande. Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar isso, né? Tinha um contato com os fabricantes, então ele ia lá, entrava dentro da fábrica, olhava como estava sendo feito o ajuste do motor, conversava com o engenheiro, pegava a moto no final da corrida, dava uma volta com uma, dava uma volta com a outra, comparava, né? Então, hoje em dia, nem pensar em algum jornalista ter um conhecimento técnico tão grande como ele tinha, de pilotagem, de engenharia e de ter acesso às motos e às fábricas, né? Então, era outro mundo isso daí. Bem, mas por que essa época é importante, né? Onde ele escreve de 74 a 82? Porque lembra que eu comentei lá no começo, né? Que foi essa época, né, de 75 em diante, que as motos 2 tempos começaram a vencer todas as corridas, né? Então ele conta muito essa história e vive muito esse momento onde começa a acontecer isso, né? Só que ele começa a contar a história bem antes. Então ele conta a história, né, que não existia campeonato mundial antes da Segunda Guerra Mundial, mas existia um campeonato europeu, que era praticamente a mesma coisa, e daí ele conta como eram as motos de 4 tempos e 2 tempos, e algumas motos 2 tempos conseguiam vencer corridas, tal, principalmente de uma fábrica chamada DKV, né? Essa fábrica de motos não é muito conhecida aqui no Brasil, porque ela não existe mais, mas o DKV é conhecido aqui no Brasil porque depois da Segunda Guerra Mundial, sei lá, década de 50, 60, ela teve uma fábrica de carros, né, com motores 2 tempos. Então aqui no Brasil a gente identifica mais a DKV com carros, né? Mas na realidade, antes da Segunda Guerra Mundial, a DKV foi, em alguns momentos, a maior fábrica de motos do mundo e motos 2 tempos, né? Motos mais simples para serem vendidas para as pessoas comuns, para os trabalhadores, né? Bem, mas ela participava de corridas também com motor 2 tempos. Só que ela tinha um motor 2 tempos turbinado, né? Então, lembra, né? Com turbo, você sopra o motor lá para dentro, você sopra o ar para dentro do motor, ele não tem como sair, que é o grande problema do motor 2 tempos. Então, mais ou menos que a coisa funcionava. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o início do Grand Prix, que era a corrida, né? o campeonato mundial, como eu falei, eles proibiram o motor turbo. Mesmo assim, a DKV continuou fazendo motor 2 tempos e motores razoavelmente bons, né?
nas categorias um pouco menores, mas ela não tinha muito dinheiro para isso e acabou fechando. Então, talvez a coisa desse certo com a DKV, mas acabou... Ela teve um brilhaleco aqui ou ali, mas acabou fechando, né? E, bem, mas daí vem um outro livro que é muito importante, que eu já comentei outro dia, que é esse aqui, Stealing Speed, né? Essa história daqui também tem nos outros livros do Vic Willoughby, mas esse aqui fala especialmente do que acontece depois da Segunda Guerra Mundial numa fabriquinha que era chamada MZ na Alemanha Oriental, né? Que, de certa forma, ela vem da DKV também, né? Porque a DKV era alemã, só que depois, depois da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Alemanha, a DKV mesmo, a principal parte, vem para a Alemanha Ocidental, que é essa que eu comentei, que continua fazendo motores para corrida, e a parte que ficou na Alemanha Oriental meio que vira MZ, né? Meio destruída e tal, mas vira MZ. E aqui tinha um cara chamado, um engenheiro, né, chamado Walter Kaaden, quase sem dinheiro nenhum, né, lá no domínio, no país agora dominado pelos comunistas, né? E consegue, ele sim é o cara que mais saca que os motores devem ser vistos como, motores dois tempos, como instrumentos musicais. E daí ele começa com muito cuidado, durante anos e anos e anos, ele vai ajustando a entrada e a saída dos gases, o escape, a admissão, com todo o cuidado, até conseguir fazer uma moto legal e competitiva. Acabou nunca sendo campeã, né? E era uma moto pequena, né, de 125 cilindradas, né, porque no Grand Prix existem várias categorias, né, desde motos pequenas até motos grandes, né? Só que ele não conseguiu, acabou também tendo um brilho aqui, um brilho ali. Uma história legal, outro dia eu conto, com detalhes. Mas o que aconteceu é que esse conhecimento da MZ acabou indo para o Japão, né? Principalmente para a Suzuki e para a Yamaha. E a Suzuki e a Yamaha começaram a pegar esse conhecimento, principalmente a Suzuki. Em 62 a Suzuki foi campeã das 50 cilindradas e então isso, né, de 62 até 75 eles foram indo, até que em 75 esses motores dois tempos chegaram com muita força na 500 cilindradas, que era a categoria principal, e dali em diante começaram a vencer tudo, né? Eles não conseguiram ganhar antes, mesmo com esses motores mais potentes, né, esses motores dois tempos mais potentes, porque na 500 cilindradas existia aquela tal MV Agusta que ganhou 17 campeonatos. Porque a MV Agusta, embora não desenvolvesse tão bem a tecnologia como as outras fábricas, ela tinha uma equipe muito boa, né? Pilotos muito bons, engenheiros muito bons, mecânicos muito bons. Então, assim, as fábricas japonesas que estavam meio que começando, faziam até motos que teoricamente eram melhores, mas que quebravam, né? Não tinham confiabilidade. E daí teve que ter todo esse tempo de amadurecimento, né? De 62 até 75, para que as motos dois tempos conseguissem vencer a MV Agusta, né? Então, é uma história legal. Um outro livro bem legal, que é do Kevin Cameron, é esse daqui, que é o Classic Motorcycles Race Engines, que é de 2012. Esse aqui também é bem parecido com o do Vic Willoughby, que ele pega cada capítulo, né, tem, sei lá, 30 capítulos, cada capítulo é sobre um motor importante da história do MotoGP, do Grand Prix. Mas o que é interessante é que ele é mais novo, né? Então ele fala até o que acontece em 2008, 2010. E ele conta, em relação a essa história, né, ele conta um pouquinho mais da história do que aqueles outros dois livros, né? Porque lembra que eu comentei, 75 em diante, a Suzuki e a Yamaha começam a vencer tudo. E a Honda tinha parado de correr no final da década de 60, porque ela começou a apostar muito na fabricação de carros, né, na sua fábrica principal, e daí não tinha mais energia para participar do Grand Prix. E daí ela voltou em 78. Só que quando ela volta, a Honda, por princípio, não gosta de motor dois tempos, porque os motores dois tempos, na prática, né, na rua, eles são mais poluentes do que os motores quatro tempos, principalmente porque você não consegue evitar que o combustível não queimado saia, né, e o combustível não queimado faz mal para as pessoas, né, então a Honda nunca gostou muito disso, né, desses motores, e daí ela tentou fazer de todo jeito um motor quatro tempos que vencesse os motores dois tempos da Yamaha e da Suzuki, mas não conseguiu. Mas foi uma história bem legal, porque dela teve que inventar um monte de estratégias e de cilindros ou pistões ovais para tentar vencer isso. Quase conseguia, mas não conseguiu, né? Até que depois, em 82, ela começa a fazer o motor dois tempos dela, a fábrica do motor dois tempos,
e consegue vencer também, começar a vencer os campeonatos, daí vira um domínio das três, né? Dali em diante, né? Só para continuar um pouco essa história, né? Em 2000, o que começa a acontecer é que daí, como eu disse, só as motos com motor 2 tempos vencem os campeonatos, mas no mundo real as motos 2 tempos começam a parar de ser usadas porque elas poluem demais. Então começa a existir uma separação muito grande entre o tipo de moto que era usado nas corridas e o tipo de moto que era usada no dia a dia. E daí as fábricas não tinham mais interesse em desenvolver uma moto que era muito mais poluente e que depois não ia ser vendida. E daí em 2002 eles decidiram que dali em diante não ia poder mais ter motor 2 tempos e daí dali em diante nós só temos motores 4 tempos nas corridas, então o motor 2 tempos acaba desse jeito, né? Outros dois livros interessantes, né? São esse daqui, que é do Kevin Cameron também, que eu também já falei outro dia, que é o Grand Prix. Esse aqui ele conta, né, a história das motos, das principais motos de 1949, quando começa o Grand Prix, até 2008. Então ele vai contando toda essa história, como que a MV Agusta consegue permanecer no topo, né, vencer tantos campeonatos, mesmo não tendo o motor com melhor conceito. Depois como que entra a Suzuki, a Yamaha, depois a briga com a Honda, até depois o final dos motores 2 tempos e o início dos motores 4 tempos novamente, né? Então é moto por moto, isso aqui é uma história bem técnica, né? E um outro, que é o MotoGP Technology, que é do Neil Spaulding, esse livro aqui é de 2010, e esse aqui conta a história só de 2002 em diante, né? Então ele conta só a história do renascimento dos motores 4 tempos, o que é bem interessante também, porque quando eles mudaram do motor 2 tempos para o 4 tempos, não foi só esse conceito que mudou, né? Também começou a aparecer muito mais eletrônica, as motos ficaram muito, muito mais modernas, daí ele conta a estratégia de cada uma das fábricas para lidar com isso, né? Os pneus começaram a ficar muito mais seguros também, então teve uma mudança muito grande, né? Os motores 2 tempos eram interessantes, mas de certa forma eles evitaram o uso de uma tecnologia mais segura para os motores. Eita, os livros começaram a cair aqui. Os motores 4 tempos, né? Bem, era mais ou menos isso que eu queria contar, né? A ideia de como os motores 2 tempos só conseguiram vencer as corridas quando alguém sacou, né? Que eles deviam ser vistos como instrumentos musicais e não como mecanismos, como eram os motores 4 tempos. Só lembrando as diferenças, né? Os motores 2 tempos são mais potentes do que os motores 4 tempos, mas também são mais poluentes e são muito mais simples do que os motores 4 tempos, então isso faz com que os motores 2 tempos tenham sido usados na história, né? Ou nas corridas, onde a potência era muito importante, ou então nas motos mais simples, né? Que podiam ser vendidas para os trabalhadores. E existe um detalhe que é importante e que eu vou comentar só em outro vídeo, né? Que as motos com motores 2 tempos, elas são muito mais difíceis de pilotar. Mas isso é uma outra história grande e que eu vou contar daqui a pouco, daqui a algumas semanas em outro vídeo, né? Bem, era isso então. Obrigado, até a próxima. Tchau.